Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 26 de maio de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, nós sempre fazemos questão do agradecimento por aqui estarmos, né? Por termos a saúde de podermos aqui chegar, o apoio desses nossos irmãos, os irmãos da espiritualidade, que participam desta egrégora protetora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Muito nos conhecem, estão sempre a nos observar e a nos auxiliar nos momentos mais críticos. Tenhamos sempre certeza disso. Vamos nos preparar para o trabalho, fazendo a leitura desta página preparatória. Nós sabemos que não é apenas uma leitura, é um momento de reflexão que será complementado pelo estudo do nosso irmão. Eu peço à nossa irmã Alessandra a gentileza de fazer a leitura desta página. Boa noite a todos. No Grande Adeus, livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte, com as lágrimas que te corriam de ternura despedaçada, e inquiriste, sem palavras, para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quando a destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberá, então, que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram, extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta. Suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda se encontras, rogam-te a paz e a conformação, para que possam, enfim, demanar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente, no nevoeiro do pranto que tiveste da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo, para que te confortem à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constrinja os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Linda página, né? Não existe fim, né? É só um momento. Obrigado. Bem, meus irmãos, após a leitura dessa bela página, nós vamos
prestar agora a máxima atenção ao nosso querido irmão Cosme Deolindo. Cosme Deolindo, ele é da Congregação Espírita Francisco de Paulo e também já é um antigo conhecido da nossa casa, é quase um ceasiano também, né? Então, que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Obrigado. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de ideal espírita. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação nos encontrarmos nessa instituição, Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, o CEASA, para mais um estudo da nossa amada doutrina espírita. E como é bom estudar o Espiritismo. Temos a oportunidade de abrir os nossos pensamentos, as nossas mentes, nesses trechos, né, dentro da codificação que os benfeitores do plano espiritual superior prepararam para nós nesta noite. Com certeza não existe nada por acaso. Ninguém chegou aqui na casa por acaso. Os amigos espirituais fizeram um grande esforço para que nós aqui nos encontrássemos. E, principalmente, quando nós temos a oportunidade de refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Falar de Evangelho é trazer à mente as reflexões e orientações do Mestre amado Jesus. Temos aqui essa noite a oportunidade de falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, são 2 itens apenas. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem, são 28 capítulos. E nós vamos aqui refletir apenas 2 itens desse capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos é o título do capítulo. É um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo bastante forte e que requer realmente muita reflexão. Os itens referem-se à questão perdas de entes amados, né? Perda prematura de entes amados, que é feita pelo um espírito, é uma orientação dos amigos espirituais, né? É feita pelo espírito Sansão. Depois a gente vai falar para vocês quem foi Sansão. E se fosse um homem de bem, teria morrido, que é um outro benfeitor espiritual chamado Fénelon. Depois a gente comenta também quem foi Fénelon. É interessante quando a gente fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu não canso de comentar a respeito do aniversário dessa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra que deu muito trabalho ao codificador Allan Kardec quando ele veio lançá-la. Eu já estive falando sobre isso algumas vezes que eu já vim aqui. Ano passado, a obra completou 160 anos, foi publicada meados de abril de 1864, com o título A Imitação do Evangelho. E um ano depois, em 1865, Kardec, orientado pelos benfeitores espirituais, modifica o título da obra, vindo a ser o que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós temos hoje em mãos. E por que nós comentamos a esse respeito dessa alteração, dessa modificação? Se nós considerarmos que a publicação de 1865, a obra estaria fazendo esse ano 160 anos. E por ser uma obra que ela foi muito bem orientada para Allan Kardec para ele publicar, porque quando foi janeiro de 1864, a obra praticamente já estava pronta na cabeça de Kardec. E ele não tinha comentado nada com ninguém. Tá? Porém, ele recebe uma mensagem dos benfeitores espirituais para que não publicasse a obra ainda. Olha, ninguém sabia que ele ia publicar, mas ele recebeu a mensagem dizendo para que não publicasse. E aí, de fato, ele não publica.
ele se retira de Paris, a cidade ao qual ele morava, né? Kardec nasceu em Lyon, mas muitas pessoas acham que ele viveu em Lyon. Kardec não viveu em Lyon. Kardec viveu numa cidadezinha chamada Bourg-en-Bresse, que é uma cidadezinha da avó dele. O pai de Kardec não conviveu com ele. Isso é uma outra história. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir o porquê. E ele teve muita orientação do tio, da mãe e da avó. E a avó morava em Bourg-en-Bresse. E lá ele recebeu toda a educação até os 9 anos, quando ele é enviado para estudar na alta escola, né, na mais conhecida escola da Europa naquele momento, né, que é na Suíça. Vai estudar com Pestalozzi, no Instituto Yverdon. E lá ele recebe toda a orientação que nós sabemos da educação que ele recebeu. Então, quando ele adia a obra para ela não ser publicada, ele recebe essa mensagem, mas a mensagem não foi apenas dizendo, não publique a obra. Há uma informação que diz que a obra daria muito trabalho para ele e seria uma das obras mais criticadas, o Evangelho segundo o Espiritismo. O fato é que essa mensagem que foi trazida para ele veio a ser comprovada porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais vendida da codificação espírita. Não é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E na mensagem dizia que ele precisava se refazer. Nós estamos falando de 1864. Ele veio a desencarnar em 1869, ou seja, praticamente 5 anos depois, né? 31 de março de 1869. Então, ele trabalhava muito, precisava do descansar, e ele se retira para uma cidadezinha da Normandia. A Normandia, no dia D, na Segunda Guerra Mundial, ficou conhecida porque é o desembarque dos aliados, né? 6 de junho de 1944, né? 44, né? E ele vai para a Normandia, e lá ele, de fato, vai com a esposa, a Amélie, fica lá um tempo, depois a Amélie vem primeiro e depois ele retorna com a obra já preparada. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra que requer efetivamente para que a gente possa estudar com calma. Porque quando a gente pega Evangelho, a gente tem que estudar frase por frase, palavra por palavra, para a gente poder entender a orientação de Jesus. Porque, efetivamente, o que se está estudando dentro do livro são as orientações de Jesus. Jesus não escreveu nada. Porém, aqueles discípulos, aqueles que conviveram com ele, né, e aqueles que, de fato, pesquisaram quem conviveu com ele, conseguiram escrever, né, dos evangelhos que nós conhecemos no momento, né, como nós conhecemos. O Novo Testamento, ele gira todo em torno de Jesus, é a própria vida de Jesus. E o Antigo Testamento, como a gente conhece na Bíblia, ele vai em direção a Jesus. Então é uma obra realmente muito importante, principalmente para nós os espíritas. Mas é importante também que a gente entenda que as informações contidas no Antigo Testamento, elas são valiosíssimas, para a gente poder entender o que está no Novo Testamento. Quando a gente pega essas informações sobre a questão de mortes prematuras, a doutrina espírita, ela explica isso muito bem. Não há dúvidas, quando você pega o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo dessa obra, O Caráter da Revelação, há uma estrutura muito bem preparada ali, explicando o que é o Espiritismo, o que se entende por revelação. Porém, é importante que a gente tenha em mente que essas informações reveladoras, elas estão dentro da própria Bíblia, da codificação do Novo Testamento. Nós temos um grande pesquisador espírita chamado Hermínio Miranda, que ele tem uma obra conhecida como A Visão Espírita da Bíblia. Não sei se vocês conhecem.
Nessa obra, Herculano Pires é pai da Heloísa Pires. Heloísa Pires já esteve conosco aqui no Rio de Janeiro, há alguns anos, é uma companheira de São Paulo, educadora, evangelizadora. E o Herculano Pires, através dessa obra, ele fala que a Bíblia, a visão espírita da Bíblia, ela não deve ser rejeitada pelo espírita. E coaduna com o que a dona Ivone do Amaral Pereira também falou. Tem um programa gravado na Rádio Rio de Janeiro, ao qual nós fazemos parte, através do programa Jesus Sempre, que dona Ivone do Amaral Pereira fala exatamente para isso, que o espírita deveria conhecer as origens do espiritismo. E aonde estão as origens da doutrina espírita? No cristianismo e no judaísmo. Porque se complementam isso. E quando você pega essas informações nesse livro, pequeno livro chamado Visão Espírita da Bíblia, Herculano Pires é um livro em que, inclusive, qualquer um pode baixar, porque já está gratuito na internet, tá? Ele era um homem muito estudioso, filósofo, escritor, palestrante, jornalista. E ele faz reflexões de dúvidas que durante a vida dele ele ficou resolvendo para as pessoas. As pessoas perguntavam, Herculano Pires respondia, seja no programa que ele tinha, tá, de rádio, seja através da própria coluna também de jornal que ele escrevia. E nessa obra que nos chama a atenção é o seguinte, que ele diz que a Bíblia é, na realidade, para o homem, para a humanidade, a primeira revelação. E a segunda revelação é o Novo Testamento, sendo a doutrina espírita a terceira revelação. Mas Herculano Pires também ele aborda, dentro da obra Visão Espírita da Bíblia, que, efetivamente, a Bíblia, como o segmento religioso acredita, que a Bíblia foi escrita pelo próprio Deus. Herculano Pires diz que não. São espíritos benfeitores do plano espiritual superior, prepostos de Deus, que vieram nos trazer como o Espiritismo aborda. São benfeitores espirituais que vieram trazer essas informações como presente para o crescimento da humanidade. Então que ela não deve ser rejeitada. Às vezes a gente encontra isso. Há espíritas que dizem, eu não tenho a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Devemos. O Evangelho segundo o Espiritismo são partes elaboradas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Muitas pessoas se espantam quando a gente diz assim, mas tem Velho Testamento no Evangelho? Tem. Lá, logo no início, não vim destruir a lei, no primeiro capítulo, fala sobre o Decálogo. O Decálogo está dentro do Antigo Testamento, quando a gente observa o quê? O Êxodo, né? Essas informações que estão lá. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que nós, espíritas, abramos as nossas mentes, abramos o nosso conhecimento para poder absorver. Sim, entendendo com olhos de ver, como dizia Jesus, e ouvidos de ouvir, para que a gente não pegue-se apenas na letra que mata, no que está escrito ali, mas entendendo um pouco mais profundamente. Kardec, sabendo disso, publica a obra depois. E aí vai modificar, né, com esse nome, como nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que nós temos hoje em mãos. Da última vez que eu estive aqui, eu comentei como foi a estrutura, porque essa obra, os capítulos, eles não estão dispostos por acaso. Kardec imaginou e foi colocando lá. Existe toda uma preparação. Da última vez que eu vim aqui, eu coloquei sobre isso. E nesse capítulo 5, nesses itens 20 e 21, que fala sobre perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, muitas pessoas não gostam de ler esse capítulo. Eu falo isso porque de mocidade espírita, de palestra dentro de casa espírita, de trabalho dentro de casa espírita, de seminário. As pessoas não gostam quando pega. Não.
a gente abre ao acaso, mas se pega o capítulo 5, mortes prematuras de pessoas queridas, a pessoa diz que aquela mensagem não é essa que o amigo espiritual quer falar conosco. É assim ou não é? Eu tenho certeza que é. A maioria fecha. Principalmente quando a gente tem os nossos pequeninos conosco. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 19 anos, é a mesma coisa. E quantas vezes isso cai e a gente fica logo imaginando, será? E essas informações que estão ali contidas, quando a gente abre a Bíblia, no Velho Testamento, há uma parte do Velho Testamento muito bonita, tá? Chamada os livros poéticos ou sapienciais. Já comentei isso aqui também uma vez. Nesses livros poéticos ou sapienciais, são livros que vocês provavelmente já ouviram falar. Eclesiastes, livro de Jó, né? Livro do Eclesiástico, né? Provérbios, Sabedoria, são lições de muito conhecimento. E na história especificamente de Jó, quem não conhece a história de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó. Paciência de Jó, não tem? O pessoal fala? Tem uma paciência de Jó. Essa história de Jó é uma história muito bonita. O problema é que o conteúdo dela, às vezes, é deturpado. Porque as pessoas não vão até o final da história para saber. E essa paciência de Jó não dura muito não, tá? No 3º capítulo, Jó já está esbravejando, esconjurando Deus. Então, a gente se atém no 1º e 2º capítulo e a gente esquece dos demais capítulos. É uma obra bem elaborada, bem feita. Mas logo no 1º e 2º capítulo, o que a gente tem dentro dessa história? Nós temos um homem que vivia em Uz, que é Jó, e que tinha muitos empregados, muitos servos, tinha uma quantidade muito grande de camelos, de bois, levava uma vida muito abastada. Acontece que um dia, Satã, que é o que está lá, faz uma colocação para Deus, dizendo que aquele servo, que era Jó, que ali vivia, só era obediente, temente a Deus, porque na realidade vivia num Fausto. E Deus diz que não era dessa forma. Então, ele faz um desafio. Ele diz o seguinte: então deixa eu cuidar para ele perder tudo, que duvido se ele não vai se voltar contra o Senhor. E assim acontece. Deus deixa que o Satã intervenha na vida de Jó, fazendo muitas coisas, destruindo toda aquela benesse que Jó tinha. A única coisa que ele pede é para ele não tocar na vida de Jó. É só vocês pegarem, essa história está lá no Eclesiastes, nos livros sapienciais, tá? E o que acontece? Jó perde todos os seus bens, inclusive os seus 7 filhos e 3 filhas morrem. E mesmo assim, ele se mantém íntegro, correto, agradecendo a Deus, apesar da sua esposa ter dito para ele que Deus era aquele para trazer tanta coisa, fazendo com que ceifasse a vida dos próprios filhos e de tudo aquilo que Jó tinha. E Jó se mantinha resignado. Todas as situações de perda do que ele tinha vai acontecendo. E Jó, de certa forma, se mantém íntegro. 3 amigos vêm, que são as orelhas, né, dentro do texto, e começam a lamentar, né, também da mesma forma. E eles, de fato, muito colocaram para Jó se revoltar contra Deus. E Jó mantinha firme. Foi falando, foi acontecendo, as coisas foram tão crescendo, ele perdeu tudo, inclusive o seu corpo se encheu de chagas, do cume da cabeça até os pés. Jó estava completamente em frangalhos. Em determinado momento, já no capítulo 3, há um momento de que Jó começa a se revoltar pelo seu próprio dia de nascimento. E aí ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. E
a história vai seguindo, vai crescendo, até que em determinado momento, há um momento ali que Jó começa a conversar com Deus. Por que aquilo estava acontecendo? Porque ele, que era um homem muito temente a Deus, adorador do Senhor e prestador de tudo aquilo que ele podia, passava por aquela situação. E Deus tem um diálogo com ele. Há 3 momentos de teofania, né? De conversa de Jó com Deus. E essas situações, né, de revolta vai acontecer. Jó vai amaldiçoar Deus. E é quando Deus entra para poder dialogar com ele. E o que fica acontecendo nessa história? Deus revela a Jó o seguinte, que o mal que nos acontece, por pior que seja, não é uma atribuição que ele envia para nós, mas sim a necessidade do ser que habita aqui viver a experiência daquilo que ele atravessa. E Deus fala mais para Jó. Tudo que eu te dei não é porque você foi fiel a mim, mas porque você tinha merecimento. Sempre teve merecimento para ir. E aí a gente começa a refletir. Então, o que nós passamos na vida, o que nós temos, não está associado a uma negociação que nós fazemos com Deus, mas sim aquilo que nós merecemos atravessar, inclusive a perda dos nossos filhos, a perda dos nossos bens, as situações mais difíceis que nós possamos passar. E a história revela exatamente isso. Até o final, vocês vão ver quando Jó, ele admite que Deus de fato não tinha feito isso porque quis a ele, porque não tinha explicação. Quando ele admite de fato que era necessário ele vivenciar aquilo, Deus retorna tudo para ele novamente. Então, é uma história que normalmente as pessoas acabam pegando e dizendo que Jó era um servo útil, era um servo obediente e que Deus fez isso tudo como para ele. E a gente tem que entender que a mensagem da história é que Deus não faz nada de mal para nós. O que nos acontece de mal, na realidade, são situações de desvios, muitas das vezes de conduta, às vezes nessa existência ou em outras existências. Mas são situações que nós precisamos passar, mesmo uma situação da perda de um ente querido. Mesmo uma morte prematura. Quantas vezes Chico Xavier consolou as mães quando chegavam lá em Uberaba para que ele, de fato, recebesse uma mensagem para consolar aqueles corações tão partidos. Foram muitas vezes. Inclusive virou caso de filme, né? A gente se recorda aqui as cartas de Chico, né? As mães de Chico. E essas cartas consolaram demais, porque normalmente as mensagens chegavam e todos aqueles espíritos pediam o que para suas mães? Mamãe, eu continuo vivo. Mamãe, não chore, o seu choro está me atrapalhando. Eu continuo aqui com vovô, continuo com vovó. Normalmente esses espíritos são acolhidos por parentes nossos que já nos precederam à vida eterna. Porque é importante que nós entendamos que nós aqui não ficaremos. Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Todos nós estamos a caminho. A caminho de quê? A caminho do plano espiritual. Isso é básico dentro da doutrina. Nós viemos de lá, do plano espiritual, e para lá retornaremos. Passamos aqui uma pequena passagem de aprendizado, de conhecimento, de amadurecimento e relações. O ser humano só cresce se relacionando. A casa espírita, o clube ao qual nós frequentamos, o nosso ambiente de trabalho, todas essas pessoas que nós encontramos na vida não são por acaso, com certeza não são. São situações que precisam ser enfrentadas para que nós possamos reviver aquilo que Jesus, Ele mesmo no seu Evangelho, nos fala. Aproveitas e reconcilia-te com o teu adversário
com o teu desafeto, com o teu inimigo, enquanto está a caminho. Que caminho é esse? Caminho que nós vamos passar por aqui. Então, essas histórias, né, que a doutrina espírita explica tão bem, que a perda de um ente querido por morte prematura nem sempre é aquilo que nós imaginamos, muito pelo contrário, mas tem uma razão de ser. E nesse item, eles nos abordam que essas mortes, muitas das vezes, é para aliviar o sofrimento que seria dos pais. Por quê? Por um desvio de conduta, uma situação qualquer que poderia fazer com que os cabelos brancos dos pais ele crescessem mais rápidos, a que a mãe ficasse tão decepcionada com aquela vida daquele ser, que é tão frágil no início, mas que, com certeza, é um espírito que tem muitas vidas e que traz uma bagagem de experiências que não é apenas daqui, desse momento. Às vezes, são mais velhos do que nós mesmos. Uma vez, um amigo espiritual nos falou: o seu filho é mais velho que você. E, de fato, é uma criança que assim tem uma capacidade de raciocínio e uma forma de entender as coisas muito mais rápida do que eu. O fato é, todas essas informações, dentro do Antigo Testamento, como a gente abordou aqui no caso dos livros sapienciais em Jó, no Novo Testamento, quando a gente observa nitidamente, quem está vendo os escolhidos, The Chosen aqui, sabe que nós estamos falando. Outro dia, nessa 4ª temporada, Tomé, que é o ator, né, que era aquele que vai se casar com Ramá, a sua noiva, ela vem a morrer. Já estou dando um spoiler aqui, né? Quem não viu. E Tomé fica muito triste. E ele diz o seguinte: Senhor, por que o Senhor não fez nada para trazer Ramá de volta? E o que Jesus diz para Tomé? Tomé, eu te amo, Tomé. Ele também te ama. Ainda não podes entender por que não posso fazer nada por ela. Vejam que era um discípulo de Jesus, estava ao lado de Jesus. Na realidade, aquilo ali é uma licença poética, tá, gente? Estava ao lado, mas demonstra exatamente isso, o amor que Deus e que o próprio Cristo tem por nós. E que às vezes nós, impacientemente, vamos de encontro a esses desejos que são muito maiores do que nós. Não entendemos. A nossa visão é uma visão muito curta. E essa visão da espiritualidade é uma visão que olha do alto. Olhando do alto, ele tem uma visão maior do que essa visão mais curta que nós temos. E nós temos várias histórias que nos falam sobre isso. Jesus chorou, sabia? E às vezes as pessoas dizem assim: espírita chora? Claro que chora! Jesus chorou. Jesus chorou quando o grupo chegava dentro daquela cidade, né? Na viúva de Naim. Quando no Evangelho a gente observa que chegavam os discípulos em Naim, um esquife vinha com um cortejo. E nesse cortejo uma viúva chorava compulsivamente. Jesus vai chorar também com aquela viúva. E depois vai trazer aquele seu filho de volta por questões não miraculosas, por questões simplesmente porque Jesus entendia e sabia que ele, de fato, não havia morrido. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós temos aquela história em que Jairo, né, aquele judeu, chefe da sinagoga de Cafarnaum, no The Chosen, ele aparece também, gente. A sua filha, né, que está doente, Jesus vai lá à casa de Jairo, que Jairo confiava, judeu que era, confiava em Jesus. E ele vai fazer com que a menina retorne. Mas o caso mais emblemático que Jesus chora efetivamente é quando ele sabe da morte do seu amigo Lázaro. Está no Evangelho de João. Essa passagem é uma das passagens mais difíceis para Jesus. Jesus não vai de imediato, quando vão procurá-lo, dizendo que Lázaro havia morrido.
Ele espera 3 dias ainda. Só depois ele vai à casa da família de Betânia, que era tão amada por ele. Quando chega, as meninas, Marta e Maria, estão revoltadas. Por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Vejam que o nosso entendimento, a nossa concepção de Jesus é que nós queremos Jesus para nós, para fazer aquilo que nós queremos. Um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que absolve, um Jesus que transforma. Nós não entendemos exatamente como Ele pede que nós possamos entender. Confiarmos em Deus, mantermos a nossa fé, que é muito importante. Os momentos de dificuldades, eles acontecerão sempre, gente. Não é porque nós abraçamos um segmento religioso que desaparecerá o sofrimento. As tormentas, as vicissitudes, as pedras no caminho, elas vão estar sempre conosco, mas servirão para que nós possamos ganhar a couraça, como disse Emmanuel para Chico. A couraça de couro, para que, como um rinoceronte, possamos aguentar essas dificuldades. Mas há um consolo. O consolo é que, segundo os evangelistas, dizem que não há um peso maior que nós possamos receber, segundo nos informam os amigos espirituais, do que nós possamos sustentar. Ninguém recebe um peso maior do que pode suportar. E isso é verdade. Então, que nós possamos sempre manter as nossas capacidades de verificar que Deus pede sempre o melhor para nós. E assim deve ser o nosso entendimento. Quando a gente observa que, dentro dessa história, né, que fala dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo bastante puxado, né? É um capítulo que nos pede realmente muita mansidão, perseverança, reflexão, porque são situações bem difíceis. E esses amigos espirituais que trouxeram essas mensagens são aqueles que de fato deram a sua colaboração para a vivência do Evangelho. Sansão, que é o primeiro espírito que recebe essa questão das mortes, perdas de entes queridos, mortes prematuras, na realidade foi um grande colaborador de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Sansão. Ele aparece também dentro daquela obra chamada O Céu e o Inferno, no depoimento dos espíritos felizes. Não sei se vocês já repararam. Logo, quando a gente abre o Céu e o Inferno, tem Sansão. É esse mesmo espírito. E quem era Sansão? Sansão era um colaborador, um médium, e que estava muito doente quando veio a desencarnar. Mas ele faz um trato com os amigos médios da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele diz o seguinte: eu, muito provavelmente, devo desencarnar em pouco tempo. Mas eu vou pedir ao meu amigo espiritual e a Jesus para que, se houver possibilidades do outro lado da vida, ao qual todos nós estamos caminhando, eu vou voltar para vos dizer qual é o meu estado do outro lado. Olha, que capacidade! E quando Sansão retorna, logo depois que ele desencarna, não demorou nem 24 horas. Ele já estava dando a mensagem. E qual foi a mensagem de Sansão? Eu estou vivo. Continuo do outro lado mais vivo do que nunca. De fato, a vida espiritual, ela existe. Ele estava passando essa mensagem para os amigos espirituais. Então vejam qual é a grandiosidade desse espírito. Não é todo espírito que vai conseguir fazer isso. Às vezes, os espíritos demoram séculos para se entenderem como do outro lado da vida. E aí depende da capacidade de cada um de nós. O despertar do outro lado
com essa consciência, vai depender daquilo que nós acreditamos. Alguns vão acreditar que continuam vivos, porque têm a percepção, conseguem entender, embora as pessoas não vejam. Pelo menos aqueles que não são videntes não conseguem ver. E esse espírito, quando ele manda essa mensagem falando sobre isso, ele está aqui, nos colocando atentos para as situações que ocorrem conosco. Há uma lenda árabe que o nosso querido Richard Simonetti, um grande escritor espírita de Bauru, quando ele esteve aqui no Rio algumas vezes, nós tivemos a oportunidade de ciceronear o Richard Simonetti aqui, na década de 90. E o Simonetti, a gente chamava ele de Simonetti, era um homem quase 2 metros de altura, magrelo, muito alto, e com aquele sotaque do interior de São Paulo, Bauru. Ele falou: Cosme, quando você estiver fazendo palestra, não esqueça, pode contar uma dessas histórias que eu coloco aí. Algumas são verídicas, outras não. Outras eu pesquiso e coloco aí. E aí eu resolvi trazer hoje uma história que o Simonetti, ele coloca num dos seus livros que tem a ver com esse tema. Qual é a história? Conta-se numa antiga lenda árabe que um judeu religioso vivia muito feliz com a sua esposa e seus 2 filhos. Em determinada ocasião, por uma situação de necessidade, ele foi obrigado a se ausentar do lar por algumas semanas. Logo assim que ele se ausentou, os seus 2 filhos vieram a desencarnar. A mulher, uma mulher muito forte, uma mãe de família que fazia suas obrigações do lar, pensou e ficou muito triste, mas pensou principalmente como ela daria a notícia para o seu marido, que estava fora. Por quê? Era um homem que tinha problemas cardíacos e ela precisava não mentir para ele, mas ao mesmo tempo saber como colocar. Ela imediatamente pediu, através de preces de oração, para que o seu amigo espiritual lhe desse a inspiração para ela saber como comentar essa difícil situação para o seu marido quando ele retornasse, que ele não estava. Os dias se passaram, o marido retornou. Chegando em casa, abraçou firmemente a sua esposa. Deu um longo abraço, deu-lhe um beijo e perguntou imediatamente por quem? Pelos filhos. E os meninos, como eles estão? Ela, carinhosamente, o abraçou e disse: não se preocupe com os meninos, vá tomar o seu banho e vamos lanchar depois que você terminar. Assim ele fez. Tomou o seu banho, imediatamente depois, os 2 já estavam sentados à mesa. Quando, novamente, o rabino, o judeu, perguntou: e os nossos meninos? E ela imediatamente falou: deixa os meninos para depois, eu tenho algo para lhe dizer, é algo muito importante. Ele, percebendo que a mulher estava com com aquele rosto um pouco contrariado, triste, aconteceu alguma coisa? Estou te achando diferente. O que aconteceu? Ela: pois é, eu tenho algo para lhe dizer que é bem grave, mas eu preciso relatar para você me ajudar a resolver. Diga, o que é? Um dos nossos amigos passou aqui e deixou 2 joias maravilhosas. São joias que eu nunca vi na vida. São joias muito valiosas. E ele me disse que vai retornar aqui para poder buscar essas joias, mas eu não quero lhes entregar. Imediatamente, o rabino disse para a esposa: ora, mulher, que história é essa? Você se recusando a entregar algo que não é nosso? Como assim? Pois é, são joias extremamente valiosas, mas muito bonitas. São joias que realmente eu nunca vi na vida.
Pois bem, mulher, eu acho que nós precisamos, apesar de serem joias maravilhosas, precisamos entregar para o seu verdadeiro dono. Por quê? Se nós ficarmos com elas, nós estaremos contrariando ele, que é o dono das joias. E assim não pode. Seria mesmo uma questão de roubo. Nós não podemos fazer isso. Então, hoje mesmo, vamos devolver essas joias. Que assim seja. E ela imediatamente disse: pois então, que seja do jeito como você está falando. Os meninos, essas joias nós já entregamos. Na realidade, os meninos, eles desencarnaram. E como joias que são valiosas, nós não poderíamos ficar com elas. O rabino sentiu como se fosse uma verdadeira espada que entrou no seu coração. Mas, consciente daquilo que ele havia falado para a esposa, eles se abraçaram e choraram bastante. Mas, consciente de que, de fato, os tesouros que nós recebemos em nossas vidas, que são os nossos filhos, não são nossos. São joias de Deus, ao qual todos nós recebemos emprestados e nós devemos entregar novamente para Ele. Se nós temos alguém dentro da nossa assistência que já passou por isso, sabe como é difícil perder um ente querido, uma mãe, um pai, um filho. Não existe coisa pior. Eu vi isso na minha família. A minha mãe, quando a minha irmã se foi, ela falou que preferia 1000 vezes que fosse ela, para ela não ver aquilo. E olha que minha mãe viu alguns filhos partirem antes dela. O fato é que a doutrina espírita, ela nos dá essa consciência para nós entendermos que nada que nos acontece por acaso. São situações muito difíceis, como na história de Jó que nós comentamos aqui. Mas são histórias que precisam estar conscientes. E esses amigos espirituais relatam, muitas das vezes, nós estamos dizendo que é um mau proceder da espiritualidade, quando na realidade é um grande favor que ele nos faz para que nós possamos não passar por decepções, por situações menos agradáveis. No entanto, todos nós temos consciência disso. Na segunda parte, que fala do item 21, se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas das vezes a gente fala isso. Se fosse um homem de bem, aquele gatuno passou por isso e continua vivo. Recebeu, como Tenório Cavalcante, aqui os mais experientes sabem, né? Aquele homem de lá de Caxias, né? O político de Caxias, que recebeu não sei quantos tiros, e Tenório ficou vivo. E aí a gente poderia colocar, se fosse um homem de bem, teria morrido. O fato é que o espírito Fenelon é um grande espírito. É um espírito, Jean-Marie Salinac Fenelon é um dos grandes espíritos da codificação espírita. Ele foi, na realidade, um abade, né? Foi um presbítero, foi um padre, e com grande conhecimento. E Fenelon contribui demais quando ele nos informa, através dessa orientação, dessa mensagem, dentro desse capítulo, né, que na realidade nós comentamos a esse respeito. E que ele explica da seguinte forma: normalmente Deus, para aqueles que são mais experientes e que têm uma capacidade de entendimento maior, provavelmente sim teria morrido. Por quê? A nossa existência aqui na Terra, muitos não vão concordar, mas é para que nós possamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, desatar os nossos nós que nós damos, às vezes com marido e mulher, às vezes com filhos, às vezes com parentes, com amigos. Então, se a nossa missão ainda não está terminada, muito provavelmente nós vamos continuar. E essa sentença vai servir muito para nós. Do contrário, pessoas muito boas, como esse nosso
Papa Francisco, que foi um homem com uma capacidade de amar, de dialogar muito grande, independente do segmento religioso. Nós estamos falando de espírito, de alma, que tem a capacidade de amar, de olhar para o outro e saber que o outro é igual. Isso é bem difícil, não é fácil. Não é o segmento religioso que nós abraçamos, não é a nossa... Todo o nosso parâmetro que a gente acha que nós devemos buscar, que vai nos enaltecer, que vai dar a capacidade moral do espírito. A capacidade moral do espírito está na sua vivência, no seu processo de amor. Ninguém amou mais do que Jesus. Ninguém, de fato, esteve mais presente através da sua compaixão do que o próprio Cristo. E todos aqueles que estiveram ao lado de Jesus, que entenderam a sua missão, choraram. Maria, sua mãe, chorou no Calvário, quando Jesus, dá o último suspiro. E ele, para não desampará-la, diz: mulher, eis aqui o seu filho. João, eis aqui a sua mãe. Não desamparou a sua mãe. Simão Pedro, o Cefas, o The Chosen deve estar na cabeça de todo mundo. Aquele que recebe como escolhido e ele não sabe o que eu devo fazer agora. Seja você mesmo. Nega Jesus por 3 vezes. Quando na realidade Pedro dizia que faria qualquer coisa por Jesus. E o Cristo diz para ele: me negarás ainda nessa noite por 3 vezes. Pedro chora compulsivamente. Essa passagem do Evangelho é uma passagem muito bonita, porque Jesus antes havia perguntado a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Já disse que sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor? Claro que eu amo profundamente, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Com essa declaração que saiu de dentro dos recônditos mais íntimos de Simão Pedro ainda teve a capacidade de negar Jesus. E eu sempre digo de que dentro desses 12 apóstolos que nós conhecemos e temos a oportunidade de conhecer as suas vidas, Simão Pedro é aquele que é mais parecido conosco. Porque apesar de nós conhecermos tudo que nós conhecemos de Jesus, tudo que nós sabemos do Mestre amado, nós ainda temos a capacidade de não executar as suas orientações. Onde estão as orientações de Jesus? No seu Evangelho. Se não pegamos o Evangelho para ler, refletir e executar aquilo que o Mestre nos pede, nós estamos negando Jesus. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, chorou copiosamente quando às portas de Damasco, ele, o único que vê Jesus, o único que fala com o Mestre amado: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus ao qual você persegue. Desaba no choro. Em nenhum momento o rabino desconfia que não era o Cristo de Deus. A partir daquele momento, a sua vida se modificou. Chorou copiosamente. Nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, o qual muitos de nós não gostamos quando lemos algumas dessas passagens, precisamos ter coragem, resignação, entendimento e reflexão para entender as mensagens que estão ali dentro. São mensagens que nos fazem crescer. Crescer porque o Espírito precisa desse crescimento moral. Talvez um dia nós possamos dizer: Senhor Jesus, apesar de todas as dificuldades, valeu muito a pena.
Ser cristão, ser espírita, é caminhar contigo. E eu, Senhor, só tenho a dizer obrigado. Mais uma vez, me despeço dos irmãos, dizendo obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade.